Hoje o capítulo nosso 16, ele é incrível, porque ele traz e começa a trazer um tema muito interessante, que é o nosso tema da incorporação. Interessante isso, né? Aparecer aí no capítulo 16 uma coisa assim um tema tão recheado, né? E o mais interessante desse tema, e eu, obviamente, vou frisar alguns trechos para vocês, é que tudo acontece porque o nosso André Luiz continua sendo um famoso curioso, né? Ele quer participar de tudo, o entendimento de que ele tem que saber mais coisas faz com que ele busque essa oportunidade junto ao Alexandre, e tudo que eles estão fazendo agora, nesse momento, é visitar as casas espíritas. Então, nessa noite, hoje, nós vamos falar sobre a incorporação, que é um tema bastante polêmico. Ele é polêmico, porque, primeiro, né, falando de uma maneira generalista, nós podemos falar que a incorporação ela é feita em vários níveis. Ela pode ser feita em vários níveis. Então, existe uma incorporação que pode ser completamente inconsciente, existe uma incorporação semi-inconsciente, existe uma incorporação consciente, e a partir daí, entenda que se nós falamos em apenas 3 níveis, a nível de comunicação, presta atenção que cada um desses existem N, do consciente ao semiconsciente, existem N degraus. N, que vai transformando a vida, principalmente do médium. Quando ele se dá conta, quando ele percebe que algo está mudando de uma maneira muito importante para ele, na forma como ele se sente envolvido ou até mesmo incorporado num trabalho. E o mais interessante disso tudo é entender, e é isso que eu quero depois voltar pontuando com vocês, como é importante essa preparação que deve acontecer para aquele que está hoje numa atividade mediúnica. Parece que a gente se sente um pouco lego, né, quando a gente chega como aquele bonequinho e, de repente, você é tomado por sobressalto de alguém que passa através de você ou que venha no seu corpo detidamente e comece a falar através da sua boca palavras que não são do seu repertório, com algum tipo de comentário, de voz, de particularidade que não pertence à tua cultura, né? E a partir daí você começa a se ver sobressalto e entender que algumas pessoas, quando têm essa comunicação, não se dão conta absolutamente do que está acontecendo. Então, isso mostra, e aí vem toda uma preocupação que o Alexandre, quer dizer, que o próprio André Luiz revela para nós nesse capítulo, o quanto tempo o plano espiritual começa a se aproximar do médium em trabalho. Então, se aquilo que a gente pensa aconteceu, eu estou chegando no centro e a comunicação, por exemplo, que estava programada de um dos nossos queridos que já tenha partido, que já esteja numa outra ascensão, né? E a gente tem que falar um pouquinho do seu Nideral, que eu não tenho ainda, nunca vi ele tete a tete, mas eu sei que ele caminha por detrás, né, da linha de trabalho dessa casa, e quando eu li, inclusive, que é a figura, acho que eu não me engano, não sei se é Demétrio, o nome da pessoa que vai comunicar, me trouxe muito isso, sabe? Porque me lembra um pouco dessa vontade e o próprio plano espiritual justificando a presença desse espírito ou não diante do centro, diante dos seus familiares. Então, às vezes, a gente quer ter uma proximidade com os nossos queridos que já partiram, pessoas que foram importantes ou que tiveram na vida espiritual alguma importância e algum trabalho definido, e o plano espiritual tem toda uma rogatória de explicação. Por que não? Porque isso não é bom, e a gente, muitas vezes,
no nosso santo e querido egoísmo, a gente quer muito as coisas. Só que o ângulo que o plano espiritual olha é bem maior, bem mais denso, bem mais claro do que apenas de uma única existência. Então, foi interessante ler, e o mais importante, essa médium que serviu para ser hoje, né, no dia, a comunicante desse espírito, ela já estava acompanhada há horas, não por esse espírito, mas pelo plano espiritual, que tem toda uma preparação para aquele que vai servir de uma pessoa comunicante, né? De um médium comunicante. Então, é muito interessante, porque eu me sinto até, de alguma maneira, feliz, porque eu também me lembro, muitas vezes, da própria Cris, né? Quando aparecia isso, e a Cris passava de relance, e às vezes eu falava, mas por que não fala uma frase completa para mim? Né? Por que eu não estou ouvindo completamente a fala do espírito? Porque algumas vezes não é essa e nem é esse o objetivo. Ela tem ali uma função, ela dá um sinal de existência, mas ela não quer, não pode ou não deve fazer mais do que isso. E a gente tem que entender que, a partir dessas pessoas queridas, que tiveram conosco e têm conosco uma ligação de vida, a partir do momento que ele entra naquilo que se chama o seu trabalho, o seu compromisso, ele passa a exercer uma outra atividade, e nem sempre voltar à vida anterior, trazer aquelas lembranças, faz a ele algum tipo de benefício. A gente sim, porque nós estamos nessa estratosfera, vivendo aquele sentimento real, daquele momento. Mas quando ele abre para o leque da vida espiritual, sim que ele sabe, mas o compromisso, muitas vezes, faz com que ele não pare, né? Não se detenha. E isso foi o que aconteceu para mim, por exemplo, com a Cris, várias vezes, a Cristiane, né? Não comentava comigo totalmente, e eu pecava, por que eu não falo tudo? E, inclusive, o capítulo de hoje traz essa informação, tá? Bom, então vamos começar o nosso capítulo Incorporação. Eu vou fazer umas leituras que eu acho super importante, mas o tema é basicamente esse. A gente tem, sim, uma preocupação em tornar esse capítulo mais claro, até para aqueles que não estão necessariamente numa atividade mediúnica, mas vão no centro e se assustam com aquilo que acontece, né? Eu gostaria muito, né, de poder rever, por exemplo, situações que aconteceram dentro da nossa casa, e eu até acabei sabendo depois, viu, Marli, que o meu sobrinho, Daniel, foi chamar o Eduardo lá fora, o Edu, no dia que vocês estavam falando com o Juca. E ele falou, tia, eu fui lá porque ele falou para mim buscar. Mas ele estava muito assustado. E eu, assim, a gente acaba recebendo aquilo, e ele foi lá fora chamar o Eduardo, que era a primeira vez que o moço tinha ido à nossa casa. E ele, lógico, por não conhecer a doutrina, por não ter frequentado, não fazia ideia, apenas ser uma pessoa sensitiva, que é o que ele é, quando ele se deparou com uma pessoa como eu, incorporada, velha, pulando, provavelmente ele falou, somos todos loucos. E, a partir daí, ele pensou, também vou me tornar um. E isso foi crucial, porque imagina que a gente gostaria de ter uma outra conversa com ele, espero que um dia isso aconteça, Marli, de com ele fora. Porque, para falar ou tentar dizer que não é bem isso, e que a espiritualidade não pode ser vista com esse viés da Ivani. O viés da Ivani é um viés distorcido, porque não vão esquecer a condição minha, foi lá atrás, com 15 anos de idade, eu não tinha sequer noção, a gente está falando de uma coisa que aconteceu há 52 anos, minha gente, 52 anos, tem muita gente que não era nem nascida, e eu já estava incorporando. Então, aquilo, naquele tempo, era uma coisa muito reservada. A Marli também, que tinha família espírita,
Eram poucas pessoas, não tinham isso, não era uma coisa. Só que a minha maneira, né, a escolhida para que eu me manifestasse, era uma maneira completamente fora de um padrão. E, de repente, as pessoas se assustam em encontrar uma pessoa completamente fora daquilo que se chama da consciência normal, né, do equilíbrio normal. E aí ela pensa que aquilo pode acontecer com ela. Então, é realmente um viés muito grande da realidade e que pode, infelizmente, assustar alguém que esteja chegando e, no primeiro momento, se deparando com uma nova realidade que ele mesmo deveria ter, a preocupação dele não foi levada a sério. E eu tento falar com o Juca, mas isso é praticamente impossível, porque é como se eu tivesse cada dia pedindo uma coisa. Eu peço, tanto que dessa vez ele não teve não foi tão exaustivo, não sei se ele se comportou mais, parece que ele conversou mais com vocês. Então, o que aconteceu? Eu tive a felicidade, né, de voltar no outro dia menos ruim. Eu estava menos cansada, né? Então, foi legal por esse motivo. Então, eu não posso pedir para ele não ser o Juca, porque foi dessa maneira que eu o conheci. Mas eu acho que a gente precisa ter, sim, um filtro, né? Que, infelizmente, naquele dia nós não tivemos. Então, só trazer pessoas que possam estar convivendo com aquela realidade, porque aquilo é realmente para alguém que já tenha ido, que já conheça, e que veja aquilo de uma maneira não natural. Não vamos usar essa palavra porque ela não tem nada de natural, mas não anormal, não tão anormal, não tão chocante, não tão desesperador. E ele saiu porque ele foi impactado por isso, né? Então, eu espero que uma hora apareça essa chance de conversar, de ele ver que não é bem isso, ou melhor, que é isso, mas que é só um caso atípico de uma pessoa como eu, né? Que não pode ainda explicar sequer, mas aconteceu. E isso, para quem está chegando hoje na incorporação, né, pessoas que começaram a se aproximar da casa, o próprio Ricardo, eu não sei se o Ricardo já conhecia alguma coisa, porque o Ricardo também chegou lá, já conhecia, né, Ricardo? Então não foi tão assustador. Tem uma Ana dentro de casa, também, é quase a mesma coisa, né? Então, segue o mesmo padrão, né? Segue. Eu estou vendo a Rô, ela está aí, a Rogéria? Ai, e ela está bem? Manda uma mensagem para ela, para mim. Ah, já sei, desculpa. Hoje é o dia da formatura da neta dela. Esquece, tá vendo? Veio a mensagem aqui, já sei. Sorry. Tá? Não fiquem mais preocupados, é a formatura da neta da Rogéria hoje. Ela até me falou. Formando em balé. Isso, que bom. A primeira assistente do Juca. Então, gente, é isso. O capítulo incorporação vai por aí, e é muito importante a gente estar falando que não é algo que acontece com todos. A mediunidade passa para as pessoas de uma maneira completamente diferente. Cada um de nós tem a sua maneira de demonstrar, cada potencialidade de acordo com a necessidade. Eu vou repetir, como eu só tinha 15 anos, né? Um fato inédito que o Chico falou para mim, como? Eu não sabia, eu era testemunha de Jeová, então era muito complicado alguém me explicar o que estava acontecendo, eu não podia ter uma explicação, porque ninguém que estava ali ao meu lado iria me trazer. Então, talvez eu tenha sido trazida dessa maneira para a incorporação inconsciente, porque eu não teria alguém naquela época para fazer algo isso por mim. Talvez, eu não sei. O fato é que aconteceu e, desde então, eu convivo com isso, feliz da vida, porque eu não me lembro de nada, não sei o que se passa, fico muito contente, não ouvi nada, não me interessa, fico até mais leve, senão ia ter muito pesadelo de noite ouvindo as coisas e vocês. Então, é bem legal isso, mas, ao mesmo tempo, eu quero dizer que esse tipo de sensibilidade e incorporação, ele é gradativo, ele só acontece se você permitir que isso aconteça, né? Ninguém é incorporado de uma maneira indesejada. A permissão tem que existir. Então, primeiro, se ela existe, você está concordando com aquilo que vem naquela maneira. No meu caso em particular,
aconteceu e já foi decidido lá atrás, mas para todos os demais que estão chegando hoje na doutrina, que estão desenvolvendo, que já estão se capacitando, é algo que acontece de uma maneira agradável. Então, a gente se sente bem envolvido por aquela atmosfera e conceder mais espaço vai depender, primeiro, daquilo que a gente perceba através das demonstrações que aquele espírito vem a dar, para que a gente não se engane, já que ninguém usa crachá. Até hoje, nunca vi um espírito com crachá. E o crachá significa quem é ele. Ele é quem ele diz. Então, quem ele diz pode não ser o que ele realmente seja. Então, toda a manifestação tem que ser acompanhada de olhos bem abertos, porque o resultado dessa incorporação é quem vai garantir, né, confirmar que aquele espírito comunicante é um espírito que está falando, trazendo, comunicando, compartilhando energias do bem. Tá? E isso é um aprendizado que acontece com todos os médiuns, não tenha pressa, não queira chegar primeiro, porque isso só vai acontecer à medida em que você, primeiro, permitir, segundo, houver a relação de confiança, e terceiro, você estar na melhor condição para ajudá-lo a fazer isso. Porque, no caso de hoje, a gente vai perceber que essa dona Otávia, acho que é o nome dela, ela não fica bem em algum momento, o plano espiritual intercede na incorporação para que ela possa chegar à noite e praticar aquilo que estava combinado. Então, vamos lá no livro. E agora, já para a gente começar a nossa aula, o André Luiz fala que ele está indo na companhia a um centro, né? E ali ele quer ver, mais uma vez, uma comunicação de uma pessoa, né? Que ele adoraria ver como é que acontece isso. E aparece, logicamente, uma pessoa, o Alexandre está lá naquele momento, mostrando para ele, e aparece um senhor que chama Euclides, né? E esse senhor, ele chega para o Alexandre e diz que ele gostaria muito, pedir a ele, por uma intercessão, para que houvesse uma manifestação de um senhor Dionísio, que seria alguém que pertencia a uma casa espírita, aquela em particular que estava lá, naquela noite que havia aquela reunião, e aquele que era um integrante daquela casa havia desencarnado e de uma maneira recente. Então, ele pedia para que houvesse que uma das médiuns que estava lá tivesse a permissão, assim como Dionísio, de dar uma comunicação. E ele achava que, para o grupo, isso era fundamental. Ele precisava, que não era só o Dionísio que precisava falar, a família do Dionísio queria ter informações dele. E o Euclides, que era o protetor da casa, era um trabalhador da casa, ele não era do grupo do Alexandre. O Alexandre era como se fosse um mentor, né? Mas esse Dionísio era um obreiro da casa, um espírito que atuava dentro da casa como assistindo a tudo que estava acontecendo lá. Então, o André Luiz ouviu, participou desse que seria um pedido especial, e aí, a partir daí, começa a desenrolar uma conversa em relação à presença ou não do Dionísio. Então, o mentor, que é, no caso, o Alexandre, respondeu para ele o seguinte: não tenho qualquer objeção pessoal em face da providência que você sugere, meu caro Euclides. O que ele falou, providência? Ele disse, ele é uma pessoa da nossa casa, ele trabalhou, ele conviveu com a gente, então, ouvir ele agora, para os encarnados, vai ser fundamental para tirar essa angústia, ou até mesmo para trazer algum tipo de confirmação ou de alento à própria família. E aí ele responde: entretanto, embora se constitua o nosso grupo de cooperadores encarnados de excelentes amigos, não os vejo
convenientemente preparados para o integral aproveitamento da experiência. Olha só, não se trata do Dionísio vir ou não vir, mas se trata principalmente de quem está lá, das pessoas que participam daquele momento, daquela casa obreira, que aquelas pessoas daquele grupo tenham real aproveitamento da presença dele. Olha só, porque o que a gente mais vê, o que a gente mais ouve, e o que eu, espírita, ao longo de toda essa vida, o que eu mais ouço, gente, eu queria tanto saber notícia do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, enfim, as pessoas querem ter notícias, mas o próprio mentor da casa disse, eu não vejo que ninguém está preparado. As pessoas não estão preparadas para ter o aproveitamento dessa experiência. Então, veja como vai muito além daquele simples momento onde você fala, eu quero saber a notícia. E no dia seguinte você sai com uma cartinha. Quanta gente usa isso? Para usar aquela cartinha como se fosse um conforto, né? Como se fosse uma experiência, uma justificativa para a morte daquela pessoa. Não há. Então, ele diz, a gente não está preparado para conviver com a morte, muito menos com a notícia pós-morte. E aí ele colocou, continuando, sobra em quase todos eles, na investigação e no raciocínio, olha só, sobra em quase todos eles, na investigação e no raciocínio, o que lhes falta em sentimento e compreensão. Quer dizer, a gente adora investigar, mas a capacidade de sentir e compreender está longe disso. Então, para que eu quero realmente saber ou o que se passa com alguém do outro lado de lá? Qual é o meu real objetivo disso? É um acalento para mim ou para quê? O que a gente quer de verdade quando a gente chega a esse ponto? Se nós temos a fé, se nós estamos diante de uma oportunidade de crer que a vida continue a quem quer que esteja do nosso lado, ou tenha conosco vivido, está numa outra situação, por que nós queremos tanto, de novo, uma coisa que esteve do nosso lado a vida toda? Aí ele continua, colocam a pesquisa muito acima do entendimento. E como você sabe, as organizações mediúnicas não são filtros mecânicos. Sabe o que ele quis dizer com isso, gente? E aí? O que ele quis dizer com isso? Que o médium, ele também pode estar envolvido, porque o sentimento vai estar presente. E aí, o médium não tem um filtro mecânico que seja capaz de filtrar a informação e, na hora, a pessoa te trazer uma informação real, permitir que aquela comunicação que se faça seja de fato daquela pessoa. Então, quanto mais eu quero algo, menos será a minha capacidade de falar de maneira correta ou transmitir aquilo que seja a real mensagem. Olha como é complexo, gente. Dentro da espiritualidade, isso se chama animismo, que nada mais é. A minha emoção fere a minha razão. Eu não consigo pensar de uma maneira clara, lúcida, transparente e nem permitir que o meu aparelho mediúnico seja usado de maneira integral. E eu acabo fazendo o quê? Me emocionando, não permitindo que aquele espírito comunicante faça uma real transmissão daquilo que ele realmente quer falar. Eu posso colocar, adicionar, subtrair sem perceber. Vamos adiante naquilo que ele continua falando para nós. Então,
E ele comenta, o Dionísio também tem o que fazer, ele não está aí para ficar, ele está muito pouco tempo desencarnado, e ele mesmo está hoje em um asilo ainda, no plano espiritual. Quer dizer, ele está no asilo, ele está sendo o quê? Tratado. Ele está sendo o quê? Ainda reconfortado. Porque é lógico, não é porque você foi para o outro lado que você deixa de amar quem você ama. De jeito nenhum. Então, você continua amando as pessoas igualmente. Então, você também tem que entender que para ele seria amador não conseguir falar aquilo que ele queria. Se o médium estiver envolvido de uma maneira exagerada, ou menos ou mais, e não for o filtro real que precisa, ele vai adulterar a mensagem. E a partir daí, a relação de satisfação, de felicidade da família pode ficar comprometida. Imagina se esse médium resolve falar mais do que ele deveria. A mensagem pode ser o quê? Anulada. Então, o plano espiritual vai lá em cima, prepara o seu Dionísio, e aconteceu isso, tá? Porque, na sequência, o que aconteceu? O rapaz Euclides, ele não se conformou com a resposta. Ele não se conformou. E aí ele voltou a falar, reconheço que a vossa palavra é ponderada e amiga, falando para o mentor. Concordo em que não alcançaremos o objetivo desejado. Reitero a solicitação. Ainda mesmo que o fato não ultrapasse a feição de simples experiência. Aí ele recoloca. É que existem irmãos muito esforçados na casa e aqui, atendendo a tantas pessoas, e o sentimento de felicidade em saber que o Dionísio estava ali faria-los felizes. E aí, diante disso, o Alexandre disse, então é isso que você quer? Então tá, vamos fazer essa experiência. E aí, para isso, depois disso, ele ainda coloca assim, terminando, tá? Vamos fazer isso amanhã à noite. É sempre mais fácil dar com alegria que receber com acerto. Não é legal isso, gente? É sempre mais fácil dar com alegria do que receber com acerto. Então, nem sempre o que você dá é o que volta. E ele arriscou, dizendo, então tá, se é isso que vocês estão pedindo, que é tão importante, vamos conceder. Só que, mediunicamente falando, as medidas são as mesmas adotadas nos casos de psicografia comum, acrescentando-se, porém, que necessitaremos proteger com especial carinho o centro da linguagem na zona motora. Começa a partir daí o quê? A preparação. Então, o Euclides ficou responsável por toda a parte estratégica. Ele vai para a casa dessa senhora e fica, na verdade, algumas horas antecedendo. O André Luiz, que não quer perder nada, nem nunca, fala o seguinte, já que o Euclides vai para lá, Alexandre, posso ir também? E o Alexandre falou, lógico, André Luiz, você vai. Só que, na hora em que for buscar o Dionísio, serei eu quem vou. Por quê? Porque ele está tratando do Dionísio numa remoção. O Dionísio ainda está lá, recém-chegado. Ele não pode simplesmente pegar e sair a bel prazer. Ele ainda está sendo cuidado. Então, o Alexandre diz, tudo bem, preparem tudo, mas quem faz a transferência serei eu. Eu venho buscar ele. E o que acontece, então? A nossa Otávia, que é a médium escolhida, a médium comunicante, ela vai se preparar. Só que quando ela chega ao plano espiritual, quer dizer, o Euclides está na casa dela, chega o nosso André Luiz. Quando o André Luiz chega na casa dela, ele fala, meu Deus, porque uma coisa, gente, uma coisa é você estar na sua casa, sob um ambiente iluminado,
um ambiente feliz. Você está lá totalmente na paz, no equilíbrio. Agora eu pergunto para você, quantas vezes a gente vai para o centro, pisando em pedra, pisando em espinho, pisando em pedregulho. Tem uma semana terrível, aí você chega lá e tem para o centro, eu estou indo para o centro. Mas eu estou indo para o centro, mas eu tive uma semana. E todo mundo vive isso porque essa é a vida. Na casa da dona Otávia, o clima era exatamente esse. Ela tinha uma pessoa difícil, um marido que era agressivo, ela era uma senhora já de idade, e quando o André Luiz chega lá e percebe aquele ambiente, ele falou, não, mas ela nem pode trabalhar, olha como ela está. Coincidentemente, essa senhora acaba tendo, por um motivo que a gente às vezes fala, eu não sei por quê, mas eu vou te falar, às vezes o pior dia para a gente trabalhar é o dia que a gente tem que ir, porque dá tudo na gente, dá dor de barriga, dá dor de cabeça, dá pedregulho, dá espinho. Qual é o dia do trabalho? É o dia que eu estou melhor? Não! É o dia que geralmente antecede o pior. E o plano espiritual, ciente que o Dionísio ia fazer a comunicação, quer dizer, o plano espiritual que eu digo os outros, né? Os que estão de orelhas em pé, sempre ouvindo tudo, para criar problemas. Criar problemas, né? Chegar a um ponto que você tem que ser lúcido e afirmar uma coisa. Vai chegar um momento, e eu vou ter claro para vocês, que estar num ambiente social bebendo vai fazer muito mal para vocês. E se eu estiver só no ambiente social e não beber, vai continuar fazendo mal, menos mal. Mas se você estiver bebendo no ambiente social, de festa e outras bebidas com outras pessoas, você vai ficar pior do que você poderia estar se você estiver tomando só na sua casa uma cerveja, um vinho, o que quer que seja. Se você estiver fora de casa, você vai estar suscetível, sim, àquelas energias e tudo aquilo que estava lá. Ontem todo mundo estava feliz e não comeu uma feijoada, que durou pouco, porque eu tive que sair de dentro do ambiente. Todo mundo comendo feijoada não era o problema, mas comendo feijoada e os outros bebendo e tomando caipirinha, o Chico, coitado, não bebe. Eu falo, não bebe, não bebe. Ele não bebe, mas os outros bebem. Então, a minha boca faz... Não comia, só bocejava. E isso sem contar que depois você fica mal, porque aquele resíduo que entra, ele sai, mas ele não sai no estalar de dedos. Algumas vezes demora minutos, às vezes horas, e você demora para voltar no seu melhor, porque você guarda aquela energia que é pulverizada através do quê? Do bocejo. Mas demora. Ela entra fácil e demora mais para sair. Então, no caso da nossa querida Olívia, o que passou com ela foi isso. Ela estava lá, mas não foi pela bebida. O marido dela, sim, chega na casa e chega já dando bombada. Ela já estava mal do dia anterior, porque já havia uma ideia de que ela seria utilizada. E as outras correntes, as falanges, sabiam também isso. Então, falou, é para trazer alegria? Então, vamos acabar com a festa. E foi o que aconteceu. A dona Otávia estava mal, com gastroenterite, desinteria, para não sair de casa, que seria isso, obviamente, a alternativa, ou melhor dizendo, a justificativa. Eu estou com dor de barriga, não posso ir no centro. Ninguém vai. E o plano espiritual fez o quê? Foi o Euclides, os amigos do Euclides, todo mundo dando passe nela para que aquele momento não fosse perdido. O André Luiz foi, assistiu e, olha só, para dar chabu, o marido chegou, acompanhado das energias. Então, a casa dela, só com ela, era um manto de bondade. Quando ele entrava, ele carregava para dentro, e aí virava aquela confusão. Então, ela estava lá e já desesperada, porque ele falou para ela, você não vai sair de casa hoje. A gente está falando, nós estamos falando de algo que foi escrito, não esquece disso, 80 anos, né? Naquela época existia isso, né? Hoje em dia, se alguém falar não sai de casa, a mulher vai igual, essa historinha. Você está pensando o quê? Né? Agora, naquele tempo, era sim, senhor. E o que aconteceu?
Aí o plano espiritual percebia, já que isso podia acontecer, arrumou um jeito de uma parente dele mesmo, que conhecia o centro, chegar na porta, na hora certa, bater na porta, porque não tinha telefone, não vamos esquecer disso, né? Chegou sem avisar e falou, eu vim aqui para a gente ir no centro. E ela falou, mas ele não quer que eu vá. Ela, vai sim. E ela, como ela tinha ascendência sobre o primo ou o parente dela, que era o rapaz, o marido dessa senhora, ele não teve como negar. Então, veja como assim a linha, um vai lá, traça o mal, o outro vai lá, traça o bem, é uma real luta diária contra o bem e contra o mal. Não acredite que não. Quem falar não existe o mal, existe, gente. Só não traga ele para perto de você. Mas como? Primeiro, não facilita, né? O seu pensamento, a maneira como você vive, como você trafega os sentimentos dos outros. Alguém vem lá e começa a falar mal. Olha, você viu o que aconteceu na festa, na casa, na família? Aí você, é? Aí pronto, você começou a dar pano para a manga da fofoca, do mal, da mal fala, sabe? Ignora, vira as costas, fala, deixa para lá. Né? Não fala, não faz isso não é bom para você, não é bom para ninguém. Então, primeiro, cuida de você, cuida da sua cabeça, cuida da sua vida, tá? E a partir daí você vai perceber que é mais difícil. Nada é impossível, mas é muito mais difícil. Porque não há forças do mal que possam contra o bem. Você vai ser atentado, vai tentar, mas sempre o bem vence, desde que você fique do lado dele, né? Então, é o que aconteceu lá com a nossa querida Otávia, e no final das contas, ela acabou indo no centro, tá? Outra coisa que o Dionísio fala, olha que interessante, o Dionísio que é o que vai falar, né? O convidado, o esperado, né? Lá no centro espírita. E a hora que o Alexandre vai falar para ele que ele vai levá-lo para que ele faça, ele primeiro fica muito feliz, natural, né, que fica. Mas ele falou, nossa, que interessante. Eu vou falar através da Otávia quantas vezes ela falava e eu não confiava no que ela ia falar. Como é que agora eu mesmo falar através dela? Olha só, olha. E aí o Alexandre muito, cara, é um mentorzão querido, né? Ele virou e falou para ela, por isso você tome cuidado com o que você fala. Quer dizer, use a tua palavra na melhor forma, porque você só vai ter a chance de fazer com que as pessoas se convençam de que é você, se você for assertivo na sua comunicação. Mas ainda assim dependia de quem? Da Otávia, não estar envolvida, não estar prejudicada, não estar, principalmente, negativa à aproximação, né? Resistente à aproximação. O André Luiz ficou lá algumas horas antes. Sabe para quê? Para fazer a harmonização do médium. Então, eu queria muito hoje falar com meus queridos trabalhadores da Expedição Caridade que perceba que o nosso trabalho não começa nunca às 5 da tarde. Ele pode começar de manhã. Ele pode começar no tempo necessário para haver uma harmonização. Tem dias que é estranho falar um pouco de mim, porque às vezes parece que eu uso eu como exemplo e só tenho eu. Não, mas eu vou usar o meu exemplo, acho que até se alguém tiver algum outro, pode falar, porque essa é a intenção. A gente vê que não acontece só com a gente, não, né? Não tem só um louco, tem muitos loucos lá dentro. O que acontece? Tem dia, né? Eu comentei outro dia para o Pascoal, nós tivemos um trabalho, logo que eu cheguei aqui, pontualmente, que eu tinha vontade de arrancar meus cabelos, assim, puxar meus cabelos, arrancar todos eles. Por quê? Quando alguma coisa não sai do jeito que tem que ser, eu fico me culpando, porque
Eu falei, mas por que aconteceu isso? E a gente questionou lá internamente, por que não veio? Por que o doutor Samuel não veio lá no trabalho do doutor Samuel lá atrás? Como? O doutor Samuel não veio? E eu, a Mitico, o Samuel nunca faltou. Eu, quer dizer, a gente se perguntou por que aconteceu aquilo. E eu tinha acabado de chegar. Me dei conta que as pessoas, para me agradar, eu estava bem na casa do meu irmão, que é do lado da casa da Miti. O que aconteceu? Todo mundo resolveu me agradar. Então, meu sobrinho foi o primeiro, e a esposa dele, a Kelly, fizeram canelone, comida, porque é domingo, ninguém trabalha. Vamos para a casa do pai dele, que é onde eu estou. Aí a Mitico, mas eu quero que você também venha. Eu falei, então tá, vamos juntar todas as panelas e vamos comer todo mundo junto, porque eu cheguei. Gente, eu não vou dizer que foi isso, mas até agora ninguém me disse por quê. Eu vou levantar essa lebre. Então, é melhor, no dia que você tiver trabalho, qualquer reunião social, não digo não ir, mas se você puder afastar-se dela, ou trocar, ou fazer em outro momento, faça isso, porque você pode ser comprometida com a energia das pessoas. Eu não vou dizer que foi isso que aconteceu, mas eu pergunto e me acuso todo dia. Minha culpa pode ter sido a minha culpa, por ter convivido naquele ambiente com muita confusão, muita gente. Compensação agora, essa vez na sequência, eu falei para o Chico, eu não quero ninguém aqui. Não quero. E, por sorte, meu irmão tinha ido para a praia, só estava eu e o Chico. Falei, não vou sair nem para comer lá fora, vou fazer qualquer coisa aqui dentro, porque eu não queria botar o pé na rua. E deu certo. O doutor Samuel veio redondo, fez um bom trabalho, acompanhou, conversou com todo mundo, disse que foi muito bom para vocês, inclusive o contato com ele. Quer dizer, se eu não fizer a minha parte, vamos lá. Quem vai fazer a sua? Então, eu dou para vocês sempre o que eu acabo tendo como lição, e isso para mim serviu. Então, o estar preparado também significa estar algumas vezes recluso. Bom, o Pasquale está me olhando já com uma certa seriedade, porque a aula dele vem na sequência, mas eu acho que termina. Espera um pouquinho, porque eu fiz uma coisa errada aqui, gente, espera aí. Eu só quero dar uma olhada se tem mais alguma coisa que seria importante, mas aí a gente vai terminar o capítulo. Fiquem muito tranquilos, porque o abatimento da nossa querida Otávia acabou ficando como fator menor. A harmonia não é a realização que se improvise. É se nós, os desencarnados, devotados ao bem, estamos em luta frequente pela nossa iluminação íntima, os médiuns são criaturas humanas, suscetíveis às vicissitudes e aos desequilíbrios da esfera carnal. Então, eu agora tiro um pouco da minha culpa, mas vamos combinar que eu posso, já agora sabendo disso, evitar. Então, fica muito interessante saber que aí ele fala assim, se todo serviço existe preparo, treinamento, né? Não poderemos trazer alguém que faça as vezes da Otávia? Olha só. Imagina então, então hoje eu não vou, mas põe alguém no meu lugar. Sabe o que ele respondeu? Não supõe que ela deveria ser feliz para ser mais útil? Então quer dizer o seguinte, não tire a vez dela, nós vamos ajudá-la, né? E aí ele coloca, a mediunidade ativa e missionária não é incompatível com o bem-estar. E, a rigor, todas as pessoas que gozam de relativo conforto material poderiam disputar excelentes oportunidades de serviços em seus quadros de trabalho e edificação. Entretanto, as almas encarnadas, quando favorecidas pela tranquilidade natural da existência física, se mantêm na região de serviço comum, que lhes é própria às necessidades. E como o cumprimento do dever com exatidão já representa grande esforço, raramente ultrapassam as obrigações legítimas. Então, quer dizer, gente,
que quanto mais você sofre, melhor você fica. Foi isso que ele quis dizer, tá? Então, pensando dessa maneira, a gente não deve abandonar em nenhum momento a dificuldade, pelo contrário, a gente precisa trazer para nós a confiança, né, de que nós estamos, sim, numa organização que tem tudo, mediunicamente, como approach, preparada para que a gente possa fazer exatamente o nosso trabalho, né? E eu acho que foi por aí que o Dionísio fez a sua comunicação, e aí ele, mais do que tudo, aquilo que chegava, né, para o grupo como sendo uma vibração de alegria, principalmente fazendo com que haja uma oportunidade, não somente das pessoas, mas principalmente a nossa própria, de aproveitar todas as nossas oportunidades. A mão deles está sempre atrás de nós, existe sempre uma preparação que nos guia, e eu não vou, em nenhum momento, porque se vocês lerem o curso dos médiuns, vamos repetir dele de novo, vocês vão ver que médium somos todos. Somos todos. Somos todos médiuns. Então, não existe nada que a gente não tenha que não seja de antemão preparado, cuidado, preservado, incluindo aquele que tem uma tarefa mediúnica, que, diferente de ser médium, é ter com ela uma missão que você escolheu, né? Você estabeleceu. Então, em qualquer que seja o momento, há sempre alguém próximo de você, né? Preparando, e olha, com horas, hein? Horas a fio, tá? Bom, eu quero, para quem fica, já a aula do Pasquale, mas para quem vai, vamos fazer nossa prece de encerramento, agradecendo a Deus. É a hora de levantar a mão para o céu, é a hora de pedir, é a hora de rogar, é a hora de crer em Deus, acima de todas as coisas. No nosso lar, na nossa vida, nesse momento na nossa casa, envolvendo-nos a todos, amparando o nosso coração, a nossa vida, o nosso caminho, e nos dando, Senhor, a sua alegria, a sua compaixão, a sua certeza, a sua mão firme para nos levar por esta vida. Guia-nos pelo caminho do bem, Senhor amado. Guia-nos pelos caminhos claros da evolução. Ajuda-nos a trilhar com sabedoria, escolhendo o melhor caminho. Dai-nos, Senhor, a tua proteção para que as nossas palavras sejam corretas, as nossas atitudes sejam assertivas, o nosso caminho seja iluminado. Guia-nos pelo bem, pela alegria. Guarda-nos nessa semana que agora chega. E com ela, Senhor, todos os nossos compromissos de vida profissional e também familiar. Que em cada caminho onde esteja, haja um anjo guardião sempre preparado para que na nossa missão nunca nos falte o amparo. É com esse carinho, com esse amor, com essa certeza que nós elevamos o pensamento agradecendo a Ti por esta noite. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.